Olá, boa noite. Meu nome é Bruno, sou do sexto semestre de Química e vou falar aqui o meu entendimento a respeito do livro Educação, um Tesouro a Descobrir. Como o próprio título já aponta, trata-se de um relatório encaminhado à Unesco. O mesmo visa lançar reflexões sobre os caminhos que a nova sociedade do século XX e XXI devem traçar no sentido de promover uma educação de qualidade a jovens e adultos. Nesse sentido, nosso resumo, a partir dos três capítulos 4, 5 e 6, buscará destacar as principais referências que o mesmo aponta para se entender e se chegar a essa qualidade do aprendizado. Dito isto, observamos que o autor Jacques Delors já adianta no início do quarto capítulo que o próximo século submeterá a educação a uma dura obrigação que pode parecer, à primeira vista, quase contraditória. Fica claro então, por meio dessa afirmação, a grande responsabilidade não somente dos educadores, mas de toda uma sociedade no processo de assimilação e transmissão do conhecimento. Para que tais objetivos sejam alcançados, o autor ainda afirma que, para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de 4 aprendizagens fundamentais, que, ao longo de toda a vida, serão, de algum modo, para cada indivíduo, os pilares do conhecimento, que são eles: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a viver junto com os outros e aprender a ser. São instrumentos de aprendizagem indispensáveis para que a educação seja de fato um norte a ser seguido numa sociedade cada vez mais veloz em suas transformações. Segundo Delors, a educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado, e ao mesmo tempo a bússola que permita navegar através dele. Não obstante, ao apontar como essenciais os 4 pilares que a educação deve se apoiar, o autor admite que o ensino formal dá uma maior ênfase somente ao aprender a conhecer e ao aprender a fazer. Nesse sentido, Jacques Delors destaca que o fundamento no qual objetiva essa aprendizagem por meio dos 4 pilares é levar o ser humano a adquirir o prazer de compreender, de conhecer e de descobrir. Entretanto, alguns obstáculos se apresentam no processo de conhecer e, por consequente, no processo de aprender, pois, de acordo com o autor, desde a infância, sobretudo nas sociedades dominadas pela imagem televisiva, o jovem deve aprender a prestar atenção às coisas e às pessoas. Aliás, como bem explícita a obra, trata-se de algo difícil de ser realizado, uma vez que a sucessão muito rápida de informações mediatizadas, o zapping, tão frequente, prejudicam de fato o processo de descoberta que implica duração e aprofundamento da apreensão. Em uma sociedade industrial, mais que os processos de industrialização estão em constante evolução, a transmissão do conhecimento, de acordo com Delors, não deve restringir-se a continuar a ter o significado simples de preparar alguém para uma tarefa material bem determinada, para fazê-lo participar no fábrico de alguma coisa. Ou seja, a aprendizagem não se destina apenas a um só trabalho, mas tem como objetivo mais amplo preparar para uma participação formal ou informal no desenvolvimento. Tal aprendizagem significa, na concepção do autor, oferecer uma maior qualificação social do que profissional. Na sequência do seu estudo, Jacques Delors empenha-se em trabalhar a questão do aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros. É digno de notar apontarmos que, segundo o autor, tal tarefa representa o maior desafio da educação. Esse desafio consiste para Delors no fato de que atualmente existe um clima geral de
concorrência que caracteriza atualmente a atividade econômica no interior de cada país e, sobretudo, em nível internacional. Naturalmente, esse clima abre espaço à competição e ao sucesso individual. Devemos assinalar ainda que Jacques Delors, nesse particular, faz uma análise crítica da educação ao afirmar que é de lamentar que a educação contribua, por vezes, para alimentar este clima, devido a uma má interpretação da ideia de emulação. Esse espírito de competição também acaba fomentando o preconceito entre os grupos sociais. Assim, para que se tenha uma interação saudável entre esses diversos grupos sociais, Jacques Delors destaca que a educação tem por missão, por um lado, transmitir conhecimento sobre diversidade da espécie humana e, por outro, levar as pessoas a tornar consciência das semelhanças e da interdependência entre todos os seres humanos do planeta, argumentando que deve sim haver um confronto dessas diferenças, mas um confronto através do diálogo e da troca de argumentos. É por meio desses diálogos que o ser humano será capaz de elaborar pensamentos autônomos e críticos e formular os seus próprios juízos de valor de modo a poder decidir por si mesmo como agir nas diferentes circunstâncias da vida. Já no quinto capítulo, Jacques Delors focaliza inicialmente na missão dos educadores e da educação. Segundo ele, deve-se a mesma ter a capacidade de englobar todos os processos que levem as pessoas, desde a infância até ao fim da vida, a um conhecimento dinâmico do mundo, dos outros e de si mesmas, combinando de maneira flexível as 4 aprendizagens fundamentais. Nesse sentido, o autor dá uma maior ênfase à constante transformação do mundo e, por consequente, às exigências impostas pelo progresso tecnológico e científico, que requerem de todos uma maior competitividade e, deste modo, fazem com que os saberes e as competências adquiridos na formação inicial tornem-se rapidamente obsoletos e exijam o desenvolvimento da formação profissional permanente. De acordo com o que foi dito acima, encontra-se para Delors o principal foco e missão da educação, que, segundo ele, a educação ao longo de toda a vida torna-se, assim, para nós o meio de chegar em um equilíbrio mais perfeito entre trabalho e aprendizagem, bem como ao exercício de uma cidadania ativa. Sobre essas questões, o autor insiste em destacar a responsabilidade da sociedade no domínio da educação, que não depende unicamente de sistemas educativos. No mundo em que a força mediática é cada vez maior, a mesma deve, segundo Jacques Delors, ser vista como parte integrante do nosso espaço cultural, no sentido mais amplo do termo. Os seus objetivos não são necessariamente de ordem educativa, mas têm um poder de sedução bem real, e é importante levar isso em conta. Já no sexto capítulo, o autor dá uma maior ênfase aos papéis que devem ser desempenhados tanto pelo ensino básico quanto pela universidade. Assim, Jacques Delors afirma que é no seio da família, mas também é mais ainda ao nível da educação básica, que inclui em especial os ensinos pré-primário ensinos pré-primário e primário, que se forjam as atitudes perante a aprendizagem. Nesse contexto, o autor reconhece que a qualidade do processo ensino-aprendizagem constitui um dos grandes desafios dos finais do século XX, pois somente assim, na interpretação de Delors, seremos capazes de lutar com êxito contra as desigualdades, quer entre sexos, quer no interior dos países ou entre eles. Mas, uma vez, Jacques Delors atenta para a importância qualitativa do sistema educativo. Segundo ele, nesse processo, é preciso prestar particular atenção à qualidade do ensino, admitindo a grande importância da família no processo educativo, na sequência das suas observações. Jacques Delors, por outro lado, aponta para a importância do centro educativo quando o núcleo familiar é deficiente. A família é a primeira escola da criança, mas quando o meio familiar falha ou é deficiente, incumbe a escola manter vivas
ou mesmo fornecer as potencialidades de aprendizagem. Não obstante, o autor mostra-nos o quanto é importante termos uma sociedade comprometida com a aprendizagem. Uma vez que isso ocorra, a resolução dos diversos problemas são mais eficazes quando as comunidades locais se esforçam por resolver os seus próprios problemas. Aperfeiçoar-se e organizar-se revelou-se uma solução mais eficaz do que as ações vindas de cima, visando impor o progresso. Ao refletir sobre o ensino secundário, Jacques Delors argumenta que o mesmo parece cristalizar muitas das esperanças e das críticas que suscitam os sistemas formais. Isso se deve, segundo o autor, ao fato de famílias e alunos considerarem-nos fracassar na preparação dos jovens, tanto para o ensino superior como para a entrada no mundo do trabalho. Ou seja, para Delors, a responsabilidade do ensino secundário é, pois, imensa, porque é muitas vezes durante essas fases da vida escolar que o futuro do aluno ganha forma. Jacques Delors, na sequência de sua reflexão, assinala a questão do ensino superior. Nesse sentido, o autor destaca que o ensino superior constitui um fardo muito pesado para certos países mais pobres, frequentemente com dificuldades orçamentais. Por outro lado, o autor admite que os centros universitários são os responsáveis por reunir o conjunto de funções tradicionais associadas ao progresso e à transformação do saber: pesquisa e inovação, ensino e formação, educação permanente. Segundo Delors, tal importância das universidades devem ser usadas também no âmbito do seu papel social, para se discutir e encontrar resoluções para as grandes questões éticas e científicas com as quais se confrontará a sociedade de amanhã. Não obstante, o autor lembra-nos que as universidades tiveram de conceder mais espaço à formação científica e tecnológica para corresponder à procura de especialistas que estejam a par das tecnologias mais recentes. Assim, Jacques Delors destaca ainda que, além da tarefa de preparar numerosos jovens para a pesquisa ou para o emprego qualificado, a universidade deve continuar a ser a fonte capaz de matar sede de saber. Quando aborda as relações entre os núcleos de ensino superior dos países ricos e os países em desenvolvimento, Delors afirma que as universidades e os governos dos países ricos em saber deveriam esforçar-se por todos os meios para aumentar o potencial e a capacidade de acesso à informação das regiões mais pobres do mundo. Uma outra questão digna de nota é que o autor confere empenho em retomar, diz respeito ao objetivo, que todos os envolvidos com a educação devem seguir. Tal objetivo, na concepção de Jacques Delors, é reduzir a vulnerabilidade social dos jovens oriundos de meios marginais e desfavorecidos, a fim de romper o círculo vicioso da pobreza e da exclusão. De resto, Jacques Delors avalia criticamente o fato de muitos jovens que não possuem um diploma escolar ficarem em uma enorme desvantagem na hora de conquistarem um emprego. O diploma adquirido no fim da escolaridade constitui ainda, muitas vezes, a única via de acesso a empregos qualificados. O autor congrega com a ideia de que deve-se dar um reconhecimento às competências desenvolvidas fora do ambiente escolar. É, pois, importante que as competências adquiridas durante a vida profissional possam ser reconhecidas pela empresa, mas também pelo sistema educativo formal. Por fim, queremos concluir pontuando que o autor, juntamente com a Unesco, conseguiram traçar um importante panorama da educação, bem como as necessárias mudanças que se devem fazer para que todos os jovens e adultos possam valer-se de um ensino capaz de atender às exigências de um mundo cada vez mais veloz em suas transformações e, por consequente, com um mercado de trabalho cada vez mais especializado. Por outro lado, essa importante obra não aponta somente para uma educação voltada ao mercado de trabalho, mas sim que sua abrangência e qualidade possa ser capaz de ultrapassar esses limites, ao que, para ser concretizado e ficar bem explicitado no livro, requererá uma maior participação não somente dos governos, mas de toda a comunidade, comprometida com o progresso material, cultural e intelectual da sociedade global,
Progresso esse que almeje uma significativa redução das desigualdades existentes no âmbito da sociedade civil. Pede-se uma maior participação na escola e um melhor aparelhamento do núcleo familiar aos governos e países. Pede-se o estabelecimento de cooperação entre as nações desenvolvidas e as que ainda encontram-se em dificuldade de alcançar tal desenvolvimento. Portanto, educação, um tesouro a descobrir, conclama todos a se envolverem nessa grande missão que se chama educação. Finalizo aqui meu entendimento e espero que a senhora avalie aí meu entendimento e é isso aí. Muito obrigado.